Boa tarde, galera, tudo bem? Bora lá, essa vai ser a nossa terceira aula de fenômenos ondulatórios, ok? E eu vou dividir o vídeo em partezinhas um pouquinho menores, no total vai dar o mesmo tempo, ok? Então, bora lá. Primeira coisa, na última aula a gente estava vendo sobre interferência, correto? Só que a gente não estava vendo interferência de qualquer tipo de onda, mas a gente estava vendo interferência de pulsos de uma onda, certo? Na hora que você olha para a última aula, você vê ó, que é os pulsos da onda indo se encontrarem, tá? Então, bora lá. Aí, quando os pulsos se superpunham, causava o fenômeno da superposição de ondas, gerava uma interferência que podia ser construtiva ou destrutiva. Bacana, ok. Só que agora, nossa próxima aula, a gente vai falar de interferência, só que agora interferência de ondas periódicas. Qual seria a diferença? Bem, pulso é isso daqui, isso é um pulso se propagando. Onda periódica é isso daqui se propagando, é algo que tem uma periodicidade, ela vibra de uma forma constante ao longo do tempo, de acordo com um determinado período, ok? Então isso daqui ó, são dois pulsos se propagando, aqui é uma única onda com vários comprimentos de onda se propagando continuamente, claro? Ok? Então diferença de pulso para onda? Então bora lá. Vou jogar para cá. Apagar aqui. Então galera, o que acontece? Vejamos aqui, ó, nós temos uma onda A de exemplo e uma onda B. O que eu fiz? Eu peguei essas duas ondas e desenhei uma em cima da outra. Então é como se eu tivesse ó, uma onda A, que eu pintei de vermelho, e uma onda azul, que elas se superpunham assim, tá? Ficou meio ruinzinho o desenho, então deixa eu melhorar. Ficou mais ou menos assim, você consegue ver aqui, ó, tá exatamente o mesmo desenho que eu fiz aqui, beleza? Então tá, olha só, você concorda como a gente viu na última aula, que quando duas ondas têm sua crista se encontrando, elas têm uma interferência construtiva, e quando dois vales se encontram, ou as duas estão para baixo, de forma mais simplória, elas se superpõem gerando uma interferência construtiva para baixo? Mesma coisa aqui. Então essa onda em preto que eu estou desenhando é como se fosse a interferência, a união dessas ondas azul e vermelha no instante em que elas estão com esse perfil. Claro, a onda em vermelho, eu não consigo selecionar ela aqui, mas a onda em vermelho, ela está andando para um lado e a onda azul está andando para o outro. Mas em algum momento elas vão passar uma pela outra de um jeito que fica exatamente uma na posição da outra, ok? Na hora que isso acontecer, uma vai subir aqui, outra vai descer, vai subir e vai descer, ocorrendo uma interferência construtiva, seja para cima ou para baixo. Claro? Ok? Essa questão não falou necessariamente que uma onda vai para um lado e outra para o outro, tudo bem? Aliás, não é uma questão, eu só estou explicando a matéria. Se elas fossem para um lado e fossem para o outro, em algum momento elas teriam esse desenho que eu fiz e geraria esse fenômeno da interferência construtiva, seja para cima, seja para baixo, ok? Agora, se eu juntar a onda A, em vez de juntar com a B, se eu juntar com a C, o que vai acontecer? Olha só, está aqui o desenho. A onda ali em vermelho é a onda A. E a onda verde é a onda C. Quando você uniu as duas, você reparou que o meu desenho da onda A e da onda C, elas têm a mesma amplitude? Elas têm a mesma, como se fosse a altura na vertical, tamanho de sua vibração na vertical. Como elas têm a mesma amplitude e quando a vermelha está para cima, a verde está para baixo, quando a vermelha está para baixo, a verde está para cima, isso faz com que na hora que você desenhe uma em cima da outra, na verdade, uma vai causar uma interferência com a outra do tipo destrutiva, porque quando a vermelha estiver para cima, a verde vai estar para baixo. Verde para cima, vermelha para baixo. Na hora que elas se superpuserem, causarem o fenômeno da interferência, elas vão se anular e vai ficar uma corda retinha, causando uma interferência destrutiva completa. Ok? Então o que eu estou mostrando aqui? Que temos três ondas periódicas. Dependendo da forma como você junta elas, não estou nem falando para onde elas vão ou de onde elas vêm, mas quando elas se superpõem com o desenho do perfil que eu fiz na questão,
elas podem ter uma interferência construtiva ou uma interferência destrutiva. Depende de como elas se encontram. Faz sentido? Rapidinho, que ele deu um problema aqui. Pronto. Então, o que quer dizer? Que importa a forma como eles se encontram. Claro até aqui? Beleza. Vamos pegar duas ondas iguais. Onda A. Tudo bem? E vamos, em vez de botar uma em cima da outra, simplesmente as duas andando para o mesmo lado, vamos fazer uma onda A andando assim e outra onda A andando assim. Elas vão se encontrar, ok? Quando duas ondas idênticas se encontram, causa o fenômeno que a gente chama de... Perdão, ele está dando umas leve travadinha. Então, olha só. Quando duas ondas iguais se encontram, ele causa o fenômeno das ondas estacionárias. Beleza? Ondas estacionárias. E o que são ondas estacionárias? Bora pegar aqui, ó, esse desenho e ver. Desenhei duas ondas iguais, onda A, onda B. A onda A está andando para a direita, a onda B está andando para a esquerda. Elas são iguais. Num primeiro momento, na hora que eu desenhei uma sobre a outra, você reparou que era igual no slide de cima, quando uma estava para cima, outra estava para baixo, quando uma estava para baixo, outra estava para cima. O que é que aconteceu? No primeiro desenho, quando elas se encontram, quando estão uma em cima da outra, causa uma interferência perfeitamente destrutiva. Elas se anulam e a corda fica paradinha. Ok. Agora, vamos imaginar que a gente vai desenhar mesmo a onda em vermelho andando para a direita e em azul andando para a esquerda. Então, tá vendo essa onda em vermelho aqui? Que foi a onda A que eu desenhei aqui, ela está começando aqui, né? Imagine que eu peguei esse pontinho do início dela e andei para frente como se fosse um pouquinho. Onde estava o início dela aqui, eu fiz ela ir para onde estava o seu máximo no primeiro desenho. Então, ó, ele veio daqui para cá. Depois eu fiz ela ir para onde estava o máximo dela de novo, que está aqui. E fui fazer ela andando. Basicamente, eu fiz a onda andar a cada desenho. Rapidão. Esse trem tá dando problema. Eu fiz basicamente a onda andar a cada figura exatamente isso aqui, ó. A onda tava assim, e aí eu fiz ela andar, o início dela, eu fiz ela andar para cá assim, ó. Onde estava o início dela, vai andar. Só que ela vai andar exatamente para onde estava o máximo dela antes. Ok? Eu fiz o início dela andar exatamente para onde estava o máximo dela na primeira figura. Vocês concordam que se você pega só esse daqui, ó, e separa aqui embaixo para destacar, você concorda que a distância daqui até aqui é chamado de um comprimento de onda? A distância aqui, ó, desse nó até o primeiro nó é metade do comprimento de onda? Logo, do máximo até o início é chamado de exatamente 1/4 do comprimento de onda? Então vejamos que a gente tem sim um valor exato para a distância que a onda está andando no meu desenho. Eu fiz ela andar daqui para cá na primeira figura para a segunda. Eu fiz ela andar exatamente 1/4 do comprimento de onda. Claro? Para a terceira figura, que é o instante T2, chamei a primeira figura de instante T0, depois instante T1, T2 e T3. No instante T2, a onda andou mais 1/4 do comprimento de onda dela. E no instante T3, ele andou mais 1/4 novamente. Então veja, eu fiz a onda vermelha. Por que eu estou fazendo isso? Calma. Meu objetivo é mostrar o que é o fenômeno da onda harmônica. Tudo bem? Ou onda estacionária. Tanto faz o nome, é a mesma coisa. Para eu demonstrar isso, eu peguei duas ondas iguais, que é quando acontece este fenômeno, andando em sentidos opostos, e eu fiz a onda vermelha andar 1/4 de onda a cada figura desenhada. E eu fiz a mesma coisa com a azul. A azul, no meu primeiro desenho, começava aqui. Eu fiz o início dela andar 1/4 de onda para frente, depois mais 1/4 de onda, mais 1/4 de onda. Mas como você fez, professor? Lembrando, o máximo da primeira figura estava aqui. Eu fiz o início dela e para o máximo dela na segunda figura. E assim por diante. Ok? E seria assim para sempre. Só que eu não preciso ficar fazendo esse desenho várias vezes. Eu só quero que vocês entendam uma coisa. O que vai acontecer com a interferência delas quando uma ficar sobre a outra, elas andando assim? Vamos ver se eu consigo editar a figura agora. Vamos botar uma outra cor aqui. Vamos botar preto.
Vamos pegar esse ponto que estava bem aqui no meio das ondas? Você concorda que no instante t0 a onda vermelha puxou para cima, a azul puxou para baixo e aí esse ponto vai ficar parado? Tudo bem? Vai ocorrer uma interferência destrutiva neste ponto no instante t0. Agora, este mesmo ponto no instante t1, concorda que as duas ondas estão passando pelo meio ali? Nenhuma das ondas puxa esse ponto nem para cima nem para baixo. Esse ponto vai ficar o quê? Parado. Na terceira figura, uma onda puxa para cima, outra para baixo e ela fica numa interferência destrutiva. E na terceira, a mesma coisa. Calma aí. Então quer dizer que este ponto, ele vai estar em interferência destrutiva sempre. Professor, mas todo ponto é assim? Não. Pega o ponto que está aqui do lado. Esse ponto, na primeira figura, ele vai ter uma interferência, ele vai ficar parado também? Na primeira figura, sim. Porque a onda vermelha não tenta puxar esse ponto nem para cima nem para baixo e a azul também não. Logo, esse ponto vai ficar parado. Mas, na segunda figura, este mesmo ponto irá ficar parado? Tanto a onda vermelha quanto a azul tenta puxá-la para baixo. Logo, esse ponto vai ser jogado para baixo com uma interferência construtiva para baixo. Ok? E aí esse ponto da corda vai descer muito. Depois, na terceira figura, o ponto volta a ficar parado. Na quarta figura, como as duas ondas tentam puxar para cima, ela vai subir. O que eu estou mostrando? Que esse ponto do meio, tá vendo essa figura aqui? Opa! Essa figura aqui? Essa figura nada mais é do que o resultado da interferência dessas 4 ondas anteriores. Onde, olha esses conjuntos de pontos aqui, a gente não falou que eles ficavam parados? Tá aqui, ó, no resultado, é um pontinho parado. Tá vendo esses 4 pontos aqui? A gente não falou que eles se movem? Tá aqui, ó, a onda está se movendo bem nessa região. Depois, esse ponto aqui, ó, parado, 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 parado. Então, na hora que eu desenhar a onda no final, ela vai ficar o quê? Parada. E esse ponto aqui, tá parado, as ondas jogam ele para cima, volta a ficar parado, e as ondas jogam ele para baixo. Esse ponto vai fazer o quê? Vai ficar vibrando. Próximo ponto é a mesma coisa, vai ficar parado, 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 então ele vai ficar apenas parado em todos os casos. Então você está querendo dizer, professor, para mim que quando duas ondas iguais quando eles se superpõem, causando uma interferência entre elas, gera uma onda que vai ter pontos que vão ficar parados sempre e pontos que vão ficar vibrando loucamente? Sim. Vai acontecer exatamente isso. E esse desenho é o que a gente chama de interferência, ou esse fenômeno é o que a gente chama exatamente de onda estacionária, onda harmônica. Por que o nome estacionária? Porque ela está estacionada no espaço, ela fica parada. Esta onda aqui, que é o resultado, ela fica parada. Por quê? Se você olha para os nós dela, que é o nome desses pontos que ficam parados, você vai reparar que esses pontos não se movem. Então você vai pensar que essa onda está literalmente parada. Apesar das ondas que formaram ela estarem se movendo, a onda resultante dessa interferência está visualmente parada, onde essas regiões de máxima e de mínima ficam vibrando loucamente, e essa região tem um nome específico, se chama ventre. Então vejam aqui. Agora aqui eu vou detalhar este desenho, eu vou detalhar bem aqui. Olha só. Tudo bem? Veja, a região onde fica vibrando para cima e para baixo loucamente de forma intensa tem um nome. Assim como aquele ponto que fica paradinho e não vibra, não anda nem para um lado nem para o outro, nem para cima nem para baixo, fica completamente parado, porque sempre estará ocorrendo uma interferência do tipo construtiva ali. Mas você fala, professor, e aquele caso onde uma onda não tenta jogar nem para cima nem para baixo? Então, de fato, não é uma interferência construtiva naquele caso. O nó, ele não é sempre uma interferência construtiva, mas na maioria dos casos. De vez em quando ele fica parado simplesmente porque as ondas não causam nenhuma interferência naquele ponto, por isso eles ficam parados. Ok? O nó, enfim, de forma bem técnica, o nó é o ponto que fica parado, mas não necessariamente que ocorra sempre interferência, né, destrutiva. Ok? Beleza, aí aqui eu destaquei que o tamanho de um comprimento de onda ainda vai de um nó até o segundo nó consecutivo. De um nó até o outro é metade do comprimento de onda. E de um ventre a um nó,
lembrando, ventre não é nem um ponto alto nem um ponto baixo. É essa vibração entre a crista e o vale, entre o máximo e o mínimo. Tá? É lambda sobre 4, ok? Lembrando que, como essa é uma onda vibrando para cima e para baixo, você pode tentar interpretar que, veja aqui, ó, quando eu desenhei a onda, não tinha onda vermelha e depois uma onda azul. Quem fez isso fui eu no desenho de cá. Para quê? Para mostrar como se cada parte dessa onda harmônica é o resultado da onda vermelha e azul do meu desenho inicial, das suas interferências, ok? Mas tem um detalhe, quando eu desenho a onda harmônica, essa linha em vermelho representa de fato aquela onda em vermelho lá no início? Não. Por quê? Lá no início, aquela onda vermelha e azul, que foi as que geraram a minha onda estacionária, onda harmônica, que é o resultado da interferência, elas tinham uma amplitude A. Mas, depois que elas se interferem, concorda que essa região de ventre aqui, que é o que ele vibra para cima e para baixo, é uma região de interferência construtiva, seja para cima ou para baixo? Como as duas amplitudes eram A, quando eles sofrem uma interferência construtiva, esse A dobra, vira A mais A. Então vai ficar a amplitude 2A. Então, de fato, essa linha em vermelho aqui representa a onda em vermelho que originou? Não representa de fato, mas ela tem o formato, mudando apenas a amplitude, ok? Então pronto, aqui tem um desenho, então, na vida real, do que é uma onda harmônica. Isso aí são simplesmente duas pessoas, cada uma segurando a ponta de uma corda e as duas vibrando. Quanto mais rápido elas vibram, mais ventres, deixa eu botar uma cor de destaque, mais ventres são criados. Quanto mais devagar elas vibram, ou seja, realizam uma frequência menor na corda, menos ventres elas geram. Ah, professor, eu já fiz isso com a corda, mas não fez isso não. Eu fiz, só formava um ventre e a gente pulava a corda com isso. Pois é, aquilo lá não é exatamente o mesmo caso, mas lembra, quando você pula a corda, você está controlando o movimento da corda para gerar exatamente um ventre, para a pessoa poder ficar pulando. Mas é possível você pegar a corda, que você brinca de pular corda, uma pessoa e outra segurar, as duas vibrarem e gerar exatamente isso aqui? Sim, quanto mais rápido você vibrar, mais ventres ele vai gerar. Ah, mas é só vibrar mais rápido que ele aumenta a quantidade de ventres. Não, porque tem uma frequência específica, perfeita, tudo bem? Se você está vibrando e está gerando um ventre, aí você quer vibrar mais rápido para gerar dois ventres, então é só aumentar um pouquinho a frequência. Não, tem que aumentar um valor exato para que isso aconteça. Mas eu vou deixar mais para frente para a gente discutir isso, ok? Por enquanto, eu só quero que vocês entendam o que é uma onda harmônica ou estacionária, que é simplesmente a interferência de duas ondas iguais, andando em sentidos opostos. Então, bora fazer uma questão disso. Tem uma fórmula, professor? Tem alguma coisa? Não tem. Quando a gente for aplicar esses conceitos de ondas harmônicas estacionárias lá em ondas sonoras, lá na frente, era para ser o início do segundo trimestre, se não fosse a epidemia, tudo bem? E aí a gente falaria sobre ondas harmônicas e ondas estacionárias aplicadas a instrumentos sonoros. Ok? Os instrumentos sonoros funcionam à base dessas ondas harmônicas, ok? Por enquanto a gente não está aprofundando, só falei a teoria, só falei o que é, vamos fazer um exercíciozinho só com o que eu falei, ok? Então bora lá, deixa eu apagar isso aqui. Então, ó, a figura apresenta ondas estacionárias ao longo de uma corda cujas extremidades são fixas, sendo AB 1,5 m, e 200 cm por segundo a velocidade de propagação das ondas parciais que originaram as ondas estacionárias. Determine a distância entre ventres consecutivos e entre um ventre e um nó consecutivo. Bem, concorda que ele desenhou uma onda assim, ó? Eita pau, esse desenho aqui tá horroroso. Vamos fazer em escala aqui, vamos usar os pontinhos do meu quadro branco aqui, né? Vou fazer o desenho. Eita pau, até aqui eu errei. Aí, pronto. Ele falou que a distância de A até B, daqui até aqui, é 1,5 metros.
Vocês conseguem ver que a gente consegue enxergar 3 ventres nessa figura? Isso daí é o desenho de uma corda vibrando, ok? Então, você concorda que vão ser 3 distâncias iguais aqui? Logo, quanto é 1,5 m dividido por 3? 0,5 metros? Então, cada um desses 3 trechos tem 0,5 metros de comprimento. E ele pergunta a distância entre ventres consecutivos. Ele está perguntando a distância, então, daqui até aqui, porque aqui é onde está um ventre e aqui é onde está outro ventre. Concorda que isso daqui é como a gente tinha falado lá, aqui, ó, lá no início. Eu não tinha mostrado que a distância de um ventre a outro ventre é metade do comprimento de onda, assim como a distância de um nó a outro nó. O comprimento de onda é de um nó até o segundo nó consecutivo, correto? Logo, como ele perguntou de um ventre até outro, é a mesma distância que de um nó até outro nó, portanto é 0,5 metros. Está aqui, ó, distância de ventre a ventre, distância de nó a nó, é a mesma coisa. Beleza? Que é exatamente metade do comprimento de onda. Então eu posso falar que lambda sobre 2, que é metade do comprimento de onda, é 0,5 metros, e assim eu descubro que o comprimento de onda é exatamente 1 metro? Sim. Ele perguntou isso? Não. Ok? Mas é importante para conseguir resolver a letra B. Por quê? A distância entre ventres consecutivos e entre ventre e um nó. A distância entre ventres consecutivos eu já respondi. Agora, entre um ventre e um nó ainda não. Mas você concorda que a distância entre um ventre e um nó é exatamente 1/4 do comprimento de onda? Opa! Como um comprimento de onda é exatamente 1 metro, quanto é 1/4 do comprimento de onda? 0,25 metros? Então a distância entre um ventre e um nó, essa distância aqui, é exatamente 1/4 do comprimento de onda, que é 0,25 metros. Esse comprimento de onda dividido por 4. Beleza? Então já respondi a letra A. Então olha só, aqui é a distância de ventre a ventre, aqui distância de ventre a nó. Beleza, mas o importante mesmo dessa questão está na letra B, quando ele pergunta para a gente a frequência de vibração da corda. Qual é a fórmula que a gente tem que tem frequência? É só aquela fórmula geral da onda que a gente conhece, né? V igual a lambda vezes F. Ah, professor, mas tem que frequência inversa do período também. Tem, só que ele não deu período e nem falou nada disso na questão, então não usaremos, ok? Usaremos só esta fórmula aqui. Ok. Ele deu a velocidade? 200. Deu o comprimento de onda? Eu calculei o comprimento de onda, foi isso que eu falei. Ele não perguntou, mas eu precisava. Vezes a frequência, que é o que ele quer saber. Tá tudo na mesma unidade de medida? O 200 está em centímetros por segundo e o comprimento de onda está em metros. Eu tenho que passar ou o comprimento de onda para centímetro ou a velocidade para metros por segundo. Acho que vai ser o mais interessante. Tudo bem? 200 centímetros são quantos metros? Para passar de centímetro para metro, você tem que dividir por 100. 200 centímetros, então, são a mesma coisa que 2 metros. Logo, 200 centímetros por segundo são 2 metros por segundo. Frequência, logo, vai ficar 1 dividido por 2, que é 0,5. Qual a unidade de medida de frequência? Se eu coloquei tudo no sistema internacional, sua resposta vai dar no sistema internacional, que é Hertz. Então, a resposta da letra B é: qual a frequência de vibração desta corda? 0,5 Hz. Ok? Aí você fala, professor, e se fosse aquele caso da corda que a gente pula, que ela só tem um ventre assim? Vamos supor que fosse a mesma corda de 1,5 m, só que agora, em vez de ela estar gerando esses 3 ventres, ela estaria gerando apenas um ventre. Um ventre. A mesma corda de 1,5 m. Qual seria a frequência que você teria que fazer para gerar uma corda com apenas um ventre? Você concorda que essa frequência aqui, ó, é para gerar 3 ventres, né? Eu não falei para você que quanto mais rápido, mais frequente você vibra, mais ventres geram? Então decora. Decora não, vou deixar escrito aqui. 0,5 Hz, ele gera 3 ventres. Quanto ele precisava para gerar um ventre? Essa mesma corda de 1,5 m. Se ela gerasse apenas um ventre são quantos comprimentos de onda? Olha só, um ventre vai de um nó
a outro nó. E são quantos comprimentos de onda? Meio comprimento de onda. Então, eu poderia falar que meio comprimento de onda é igual a 1,5 metro. Logo, comprimento de onda é igual a 3 metros. E, portanto, qual seria a frequência? V igual a lambda vezes F. Como a velocidade é a mesma, 2, e o comprimento de onda agora é 3, a frequência daria exatamente... Deixa eu passar isso aqui assim. Tudo bem? Isso aqui é 3 metros. A frequência daria 2 dividido por 3, que seria 0, tá certo isso? Opa, não está certo, agora que eu reparei, né? Esses vídeos ao vivo, né? É gravado, mas é ao vivo, como se fosse 1 dividido por 2, 2 dividido por 1 não é meio, né? Pelo amor de Deus, inclusive eu usou os alunos que fazem isso na prova, mas um dia a coisa volta, né? Então 2 dividido por 1 é 2 Hz. Essa era a resposta da letra B. Perdão para os que ficarem encabulados com o meu cálculo, vocês estavam corretos, tudo bem? Ali agora, na hora que você faz 2 dividido por 3, vai dar 0,66666. Eu só reparei que eu tinha errado o cálculo, porque na hora que eu fiz o cálculo da frequência para gerar um ventre, deu 0,66666, que é maior do que a frequência para gerar 3 ventres. Aí eu falei, tá errado. Eu acabei de falar que era para ser menor, correto? Então, é isso aí, galera. Olha só, para gerar 3 ventres foram necessários 2 vibrações por segundo, mas para gerar um ventre era necessário só 0,66 vibrações por segundo, ou seja, 66,7% de uma vibração a cada segundo. Não é nenhuma vibração completa, ok? Veja que para vibrar, quanto mais ventres você quiser formar, maior a frequência. Claro? Então, primeira parte da aula acaba aqui.